fala Brasil, fala Ceará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Fala Niterói, Miguel Pereira, Assaré e Pixuna, Chapadão do Sul, Jandaia do Sul e Friburgo. Que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade nos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E para nos ajudar a essa inglória tarefa, né, de entender, de analisar o que é o Brasil, o que é essa nossa sociedade, o que é essa nossa política, o que é essa nossa economia, enfim, né, o que é esse país. Vou chamar aqui o meu amigo, o meu companheiro, né, o meu colega e o comentarista político do Brasil, mais disruptivo do Brasil, meu grande Tony Dias. E aí, Tony, tudo bem? Tudo bem. Pois é, Tony, né? Mais uma semana que nos guardou uma série de coisas reveladoras, né, Tony? Né? Uau, é mesmo. Pois é. E ainda estamos sob uma ameaça de greve dos caminhoneiros que pode estourar amanhã, né? Há uma possibilidade que se estoure amanhã. Né? Então, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas, meu querido Tony Dias, o nosso editorial hoje será intitulado Os Verdadeiros Donos do Poder. Tony, eu não sei se você já leu ou se você tem conhecimento de um livro famoso aí nas ciências sociais brasileiras, na historiografia, ou na própria sociologia, chamado Os Donos do Poder. Os Donos do Poder é o título de uma importante obra do jurista Raimundo Faur, que tenta analisar as origens históricas do poder no Brasil, partindo da premissa que a origem do que ele chama de patrimonialismo do país está numa suposta herança ibérica mantida em nossa sociedade até os dias atuais. Por esta tese, assume-se que o Estado brasileiro é apropriado como um patrimônio particular de um determinado grupo, ou às vezes até de uma determinada pessoa, que usa os recursos desse para os seus fins específicos. Apesar de ser uma tese muito controversa e também um livro hoje muito controverso e combatido, foi impossível não pensar em Os Donos do Poder ao ouvir o áudio que viralizou esta semana. Prestem atenção no que o banqueiro André Esteves, um dos sócios do BTG Pactual, disse em recente reunião a investidores e tirem aí as suas próprias conclusões. Então, vamos lá ouvir o que o André Esteves disse. Enquanto entrevistador, seja bem-vindo. Obrigado. Não, vamos lá, gente. Eu sou o José Candiuzzi, eu sou estrategista do Wealth Management. Estamos aqui para conversar com vocês, bater um papo num dia tranquilo, né, Esteves? Tranquilo. Para quem não sabe, o secretário do Tesouro acabou de renunciar com mais 3 outros, tem umas 4 ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui, o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava. Pois é, meus amigos, pois é, minhas amigas, né? Esse áudio é um áudio bem revelador de como funcionam as engrenagens do poder nesse país. Neste trecho, confirma-se as relações promíscuas entre os representantes do Estado brasileiro, no caso, o presidente do Congresso, Arthur Lira, e o capital financeiro, a especulação no Brasil. Porque o que é o BTG Pactual? Banco do qual o André Esteves é um dos sócios.
Aliás, uma pessoa muito importante do banco. Esse banco foi fundado em 1983 e teve entre seus fundadores, olha só, Paulo Guedes. Tem como sócios ainda hoje, além do próprio Esteves, o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, o ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ex-secretário de Acompanhamento Econômico e depois secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, isso na gestão Temer. O BTG Pactual é um banco especializado em investimentos e capital de risco. Então, não é um banco que você vai lá no caixa para retirar o seu dinheiro. Ele só faz investimentos e aplica capital de risco, investe capital de risco, né? E esteve envolvido em algumas investigações judiciais de acusações que variam de obstrução à justiça a uso de informações privilegiadas. Cabe ressaltar aqui que o banco foi absolvido de todas as acusações, O BTG é considerado o maior banco de investimentos da América Latina e só em 2016 teve um faturamento de mais de 200 milhões de reais. Isto nos leva a concluir que a proximidade com o poder tem dado frutos a este banco, quando um dos seus principais sócios comenta, sem mínimo constrangimento e pudor, para uma plateia de gente igual a ele, né? Então, era uma palestra que ele estava fazendo para outros investidores, das suas estreitas relações com o presidente do Congresso Nacional, ao ponto de ligar a Esteves, pedindo a opinião sobre a debandada da equipe econômica de Guedes. De fato, mais que uma ligação amistosa, Lira está querendo saber a opinião do tal mercado, para saber em qual direção ir. Ou seja, procura uma orientação, esperando, quem sabe, até uma ordem. Haja submissão. Outros trechos da entrevista, vale a pena, inclusive, ouvi-la ela inteira, na sua integralidade. São igualmente reveladores, pois fala das incertezas da economia, apesar de revelar que o cenário de dólar alto e juros ascendentes, para ele, que é especulador, está ótimo, de cenários políticos eleitorais, confirma a participação dos agentes do mercado, né, no golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, descrito dessa forma aí, de fato. Fala sobre bitcoins e outros assuntos aí que não nos vem ao caso, mas é uma entrevista, aliás, é uma palestra que até vale a pena a gente ouvir na íntegra, porque revela muito do que é essa elite no Brasil. Esses caras se sentem de fato, e talvez de fato sejam os donos do país, os donos do Estado brasileiro. E o Bolsonaro está a serviço deles. Aliás, como estiveram os outros, mesmo a Dilma, mesmo o Lula, estiveram a serviço desses setores também. Só que o caso Bolsonaro está prestando um serviço de péssima qualidade, pois as maluquices e fanfarronices de sua trupe afastam os investidores do país, o que acaba sendo prejudicial ao próprio Banco Pactual, BTG Pactual. Enfim, a palestra de Esteves é uma aula de como funciona o país. E ele não funciona para gente como nós. Não é, o meu amigo Tony Dias? Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem estiver ouvindo a gente aí. Eu ouvi esse áudio aí, cara, e são coisas muito complexas no Brasil. Em outros lugares do mundo, um áudio desse, cara, geraria uma ruptura total no país, e a gente está inerte a isso tudo. O cara chega, fala que o presidente da Câmara liga para ele, pedindo a opinião dele. Olha como a gente está um pouco perdido, e ele fala isso como se fosse natural, como você frisou muito bem no editorial, bicho. A gente não sabe mais o que é o Brasil. A gente está perdendo a noção de tudo. A gente está numa iminência de uma greve de caminhoneiro aí para essa semana. Aumento constante da gasolina, que a gente já disse aqui da onde a gasolina tem um aumento, foi lá daquela medida provisória lá, assim como o TM entra.
papá, essa coisa toda. A gente não sabe mais. Às vezes, eu fico desmotivado, às vezes eu fico sem vontade de comentar, porque cara, é tanta coisa que acontece no Brasil que quem tem um pouco de discernimento fala assim, nossa senhora, o que é isso? A coisa está tipo escrachada. Quando você ouve, você vê aí que quem quiser ouvir o áudio e puder ouvir o áudio todo, tem uma parte que ele fala que o golpe da Dilma é semelhante ao golpe de 64. Olha que troço doido, bicho. Partiu da mesma base. Então, tipo assim, ele quer dizer que teve militar envolvido no golpe da Dilma. Então, eu não sei para onde o Brasil está caminhando, cara. Eu não sei que essa galera... Tem um momento aí também no áudio que o André Esteves fala. Dá um pouco para o social, não custa nada. Cara, ele fala isso com desprezo. Ele fala isso com a... Inclusive, ele fala que o problema não é o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. Não. Isso é bom para o mercado, né? Isso é bom para o mercado. Tipo assim, dá uma nicharia, dá isso aí. Cara, quando você ouve isso de um cara que já foi preso, se for pegar a ficha do André Esteves, ele não é um novatozinho. Ele já participou de várias falcatruas aí atrás, e hoje o cara está aí, ó, cotado para ser ministro. Cotado para ser ministro. Se ninguém sabe, como teve lá o parangolé entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, já estavam cotando já que André Esteves seria o ministro da economia. Mas por que isso? Porque você precisa de alguém no mercado, bicho. O mercado brasileiro, como a gente tem um grande hábito de querer copiar o modelo americano, a gente copia o modelo americano para tudo, é feito de exploração, é feito de especulação. Porque os Estados Unidos estava lascado aí, porque ficou muito tempo especulando. Botou todo o seu capital produtivo lá na China e ficou ganhando capital especulativo. E agora está vendo as consequências disso tudo. A China se desenvolveu para cacete porque o capital produtivo está todo lá na China, está todo na Ásia. Enquanto os Estados Unidos tinham o quê? Você vai lá no Detroit. Detroit é um exemplo claro, bicho, de como não funciona mais esse cemitério. Cemitério de fábrica, né? Qual o nome daquele documentário que ganhou o Oscar? Da galera que mora num trailer? Não, a galera que mora num trailer. Não me lembro agora. Tem um documentário aí que eu acho que é muito bem a gente entender, que a galera... Tem um documentário, vou tentar pesquisar um nome aqui. Eu vou pesquisar, depois eu trago o nome. Tem um documentário que eu assisti esses dias, que é de uma galera que mora nos trailers nos Estados Unidos. Muita gente que perdeu o dinheiro, muita gente da classe média que perdeu o dinheiro das hipotecas americanas, acabaram morando em trailer. Começaram a viver dos auxílios sociais norte-americanos. Pessoas vivendo ali com $50, $200 por mês. Uma coisa assombrosa. O cara mora dentro de um trailer em frente ao estacionamento do Walmart, porque ele não tem mais casa. A casa foi toda leiloada por hipoteca desse processo americano cruel. E o que está sendo implementado hoje no Brasil, tem uma lei aí que vai permitir que as pessoas botem a sua casa para rolo, para pegar empréstimo. Foi liberado agora um auxílio emergencial de R$1.000 em empréstimo para pessoas que estão no topo da pirâmide, na base da pirâmide. O que é isso? O empobrecimento das pessoas. E o André Esteves está cagando e andando para isso. Ele quer que as pessoas se endividem, sim. Ele não está nem aí, bicho. Ele não está nem aí se é PT, se é PCdoB, se é Bolsonaro. Ele está ali querendo ganhar muito dinheiro para ele e o grupo dele. Esses são os ultraliberais do Brasil. Estão cagando e andando por valor especulativo. Tem até um lance que ele manda lá, o presidente do Banco Central aumentar a taxa de juros. E é engraçado, isso acontece numa quinta-feira, e essa semana o Banco do Brasil aumenta 1,5% a taxa de juros, para poder combater a inflação. Está entendendo?
Então, a gente está muito mal parado, porque a gente está. Quem governa o Brasil hoje na parte econômica são especuladores. E todo mundo querendo ganhar dinheiro muito fácil, e até ganha dinheiro muito fácil. Mas o problema é que você retira esse dinheiro da onde que ele tem que chegar, que é a população carente, que é a classe média que se endireitou, que começou a ir para a direita e está começando a ver aí os problemas. Vai no mercado hoje, bicho. Vai comprar uma picanha maturada da Friboi do Lulinha para tu ver se você consegue comer essa picanha, classe média. Enquanto isso, o seu Bolsonaro come uma picanha de R$ 1.900 e ninguém fala nada. A dona Silva, a dona Michele, pega um avião da FAB que não levaram oxigênio lá para... Não pegaram oxigênio da Venezuela para Manaus, mas leva uma bota dona Michele e dona Damares Alves para andar num avião da FAB com familiares de graça. Esse é o modelo econômico que nós temos hoje no Brasil. Esse o modelo econômico de exploração. Então, os donos do poder eles estão cagando e andando para a população, se está comendo osso. Tem a piada infame que saiu esses dias aí do senhor Mito. Na Venezuela nem osso tem, aqui no Brasil tem. Olha as piadas infames, bicho. Olha onde a gente deixou, a gente deixou esses caras chegarem no cofre. A gente deixou esses caras chegarem no cofre. Lembra do Paulo Guedes? Aí a galera que é funcionária pública aí, que ouve nosso programa, seu Paulo Guedes falou que naquela reunião ministerial, vamos botar uma bomba aqui quando está todo mundo distraído do Covid, a gente pega uma granada e bota uma bomba no bolso do funcionário público. 2 anos sem aumento. E botou. E vocês fizeram o quê, funcionário público? Foram lá vestir preto lá em 2017, 2018, fora PT, fora Lula, e aí? Reforma administrativa vai chegar, bicho. Tu acha que a reforma administrativa vai mexer lá no judiciário, vai mexer lá no desembargador, no juiz? Não, vai mexer na professorazinha, que vai perder o cargo dela lá, e se não compactuar, vai entrar na cota dos 50% e vai ser mandado embora. Porque vai poder mandar embora, que vão criar lá uma métrica de competências lá, de valorizar, de fazer a tal da meritocracia. E vocês, vão tomar, bicho. Esse é o governo que vocês colocaram lá, esse é André Esteves. Ouça um áudio para vocês verem como dá nojo de ver a elite brasileira. A elite brasileira está brincando, bicho. Está brincando porque colocou ali um cara que é completamente sem noção, um cara que não atrapalha eles, faz as merdas porque não está vendo dinheiro lá de fora. Mas, em compensação, eles estão ganhando muito com especulação, bicho. Essa semana o dólar chegou a 5,80, semana passada. 5,80, quanto nego ganhou de dinheiro nessa porra aí? Quanto dinheiro foi ganho nisso tudo? Quantas fortunas em offshore foram dobradas? E a gente aí precisando aí de auxílio emergencial para poder chegar. E o auxílio emergencial, não se engane, só vai até dezembro, porque depois de dezembro do ano que vem não tem dinheiro. Se Bolsonaro ganhar as eleições para 2023, bicho, o Brasil vai estar numa ressaca cruel. Vai ser igual aqueles filmes lá do Blade Runner, aqueles filmes lá da década de 80, aquela coisa apocalíptica. É isso que o Brasil está indo. E o presidente que entrar com essa política que ele está fazendo aí do auxílio emergencial, desse fura-teto, meu amigo, o cara vai estar lascado. Então, a gente está vivendo uma utopia e barbárie muito grande. André Esteves falar o que ele falou. Bicho, tráfico de influência. Isso é tráfico de influência na veia. Isso em qualquer país do mundo é prisão na hora, bicho. No mínimo, o cara teria que ser investigado, né? Não, no mínimo. Cara, o que ele falou ali... André, caraca, até confundi Zé Leonardo com André Esteves. Zé, se liga, bicho. Ele conversava de coisas de taxa de juros ideal com o presidente do Banco Central.
Olha só, o cara que mais tem interesse no governo. Uma coisa é você ter um conselho de pessoas que vão te aconselhar. Outra coisa é você ligar direto para o cara que mais necessita da taxa de juros, que é o banqueiro. E o banqueiro dizer para você qual é o parâmetro certo, bicho. Ele não deu um conselho, ele diz o parâmetro certo é esse aqui, e o cara vai e aplica. Isso é crime, bicho. Eu não sei mais o que é crime no Brasil. Tá entendendo? Aí vem aquela porra lá do lavajatismo. Aquela coisa do punitivismo lavajatista. Descambou para isso aí. Ah, é normal. Ah, vou ligar o presidente da Câmara ligando pro cara mais. Não é normal, bicho. Não é normal. Não é normal. Eu já fui empregado público. Se eu ligo para um fornecedor e pergunto ao fornecedor qual é o preço ideal, o fornecedor fala, é esse aqui, eu estou na rua, improbidade administrativa na veia. Vai fazer uma licitação, vai combinar preço com uma licitação, é cadeia. Não pode o presidente do Banco do Brasil receber ligação do cara que tem um banco e define taxa de juros. E diz para aumentar a taxa de juros na mão cara de pau. Isso não pode. E aí vem um... Eu fico enfurecido. Aí a galera vai querer saber, em vez de poder todo mundo questionar isso, não, vai questionar se o filho do Superman é bissexual. Esse é o nível de Brasil que nós temos. Mas não adianta o assunto, não. Não adianta o que tem para a Holândia. Eu não estou adiantando o assunto, não. Só estou falando, tipo assim, o cara comete o pior crime que eu vi esse ano. Sim, claro, eu entendi, claro. O cara comete um crime. Ele fala e todo mundo rindo. Que o presidente do Banco Central liga para ele para poder saber qual é a taxa de juros ideal. Porra, bicho, o que é isso? No caso, era para saber o que deveria ser feito com a debandada geral da equipe econômica, né? Não é. Isso aí não foi agora, não. Isso aí foi antes. Ele conversa. Não estou te falando, não estou nem pegando esse texto, porque eu ouvi. Eu acho que esse áudio deveria ser ouvido por toda a população brasileira. E ser debatido nas escolas, ser debatido em todos os lugares. Esse é o áudio, bicho, pior do que aquele do Joelis de Batista, que incriminava o Temer. E ninguém fez nada. Aí vai todo mundo falar do cocô que jogaram lá com o Bolsonaro. Bicho, esquece Bolsonaro nesse momento. O problema é André Esteves. Pois é. Isso revela que, inclusive, Bolsonaro não manda nada mesmo. Né? Esse áudio revela. Cara, Bolsonaro nunca mandou. O lance do Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro, na minha opinião, se serve para alguma coisa. Mas não é uma opinião feita de achismo. É uma opinião que tem base. Bolsonaro, na minha opinião, é o seguinte: ele só está no cargo porque os militares estão hoje no poder. Nós estamos já num governo militar, que é uma junção de militarismo, porque é muito interessante, todas as pastas principais estavam na mão dos militares. Eles saíram das pastas de articulação política e foram para outras pastas. Correto? O que acontece nessa brincadeira toda? Você vê hoje quem é... Teve uma entrevista essa semana que passou desapercebido também por todos os meios de comunicação. Ciro Nogueira quase não dá entrevista. E ele deu uma entrevista para a Andréa Sadi, no programa novo dela, que ela voltou aí, aquele programa que ela entrevista esses caras todos, e eu ouvi. Se você vê a capacidade de simulação do Ciro Nogueira, é uma coisa absurda. Como o cara sai de um polo, vai para o outro e fica naquela coisa toda e papá. Você vê que realmente hoje quem está mandando no Brasil é o Ciro Nogueira. Quem está conduzindo a política do Brasil é Ciro Nogueira. E aí ele tem um apoio ali da base do Arthur Lira. Agora começa uma guerra porque o Rodrigo Pacheco ele passa a ser oposição. Por que ele passa a ser oposição? Porque o Kassab tem um projeto de país, na visão do Kassab.
E o PSD hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Ele só perde para a grande estrutura que o PT tem. Querendo ou não querendo, o PT é o partido mais organizado do Brasil. O PSD é o partido, ele conseguiu romper o PMDB, que já foi um dos partidos mais organizados. Então, o PSD hoje, ele é um grande PMDB aí da década de 90 e 00 aí. Entendeu? Então, tipo assim, e aí vai começar, tanto que o Bolsonaro, essa semana, começou a meter a porrada no Rodrigo Pacheco, falando lá dos precatórios, mas os precatórios, que aí é o calote, que a gente tem que entender o seguinte, o que o Paulo Guedes quer fazer para poder ter dinheiro para a campanha do ano que vem é botar essa PEC dos precatórios para ser votada agora, para quê? Para poder dar um refresco e ano que vem ter dinheiro para poder fazer uma porção de auxílios. Auxílio gás, auxílio combustível, vai fazer auxílio para cacete para esses caras poderem ficar no governo. E o que acontece? Você está vendo ali o Pacheco se movimentando para um outro polo. Porque o PSD hoje tem condições, tem dinheiro e tem estrutura para poder manter um candidato de centro-direita, mesclando aí com centro-esquerda e mesclando aí com a direita. É muito interessante pensar nisso. Então, quando você vê que eles perderam o Senado não está mais na mão desse grupo. O Senado hoje, tirando as pautas econômicas, mas o Senado hoje, praticamente, ele está na mão do Gilberto Kassab, que é um grande articulador. Lembra quando o Kassab tirou quase a metade do Democrata para poder ser base de apoio da Dilma? Uhum. Quando ele montou o PSD, que ele tirou a metade dos democratas para poder ser base da Dilma? Bicho, ninguém faz isso. Então, tipo assim, ele já fez um mapeamento do Brasil. Você vai ter aí o lançamento da candidatura do Moro, agora dia 10. O Moro vai tirar a volta do Bolsonaro. Então, André Esteves, eles vão precisar muito. Ele vai precisar muito dinheiro, vai precisar de muito dinheiro para poder financiar a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é o melhor candidato para o mercado, por incrível que pareça. Ele é o melhor candidato para Faria Lima, porque ele não intervém nisso aí. Ele já está com o papinho de privatizar a Petrobras. Tem que privatizar a Petrobras, só me dá dor de cabeça, bicho. Uma empresa bilionária dá dor de cabeça para quem? Pergunta a qualquer país do mundo se não queria ter uma Petrobras com o lucro que a Petrobras tem. Não é porque ele já está vindo com esse papo de privatizar a Petrobras para poder ter dinheiro em caixa para a campanha. E para o mercado poder apoiar a campanha dele, porque o mercado vai ter aí, Rodrigo Pacheco, o mercado, ou alguém ali, o mercado vai querer apoiar a base punitivista do mercado vai querer apoiar aí o Sérgio Moro, ligado ao pessoal lá do antagonista, da Empíricos lá, vai querer apoiar o Sérgio Moro. Tá entendendo? Então o mercado vai começar a se diluir nessa brincadeira toda. E aí o cara precisa de grana, então ele tem que ter grana. Então o André Esteves tem que ajudar nessa brincadeira toda. Tem que ajudar. Então, bicho, é muito triste ouvir esse áudio, é muito triste ver que quase ninguém repercutiu esse áudio, poucas pessoas repercutiram, tá entendendo? A gente está na mão do mercado, o mercado agora mostrou a sua cara. Quando você fala quando você fala poucas pessoas repercutiram, na grande imprensa, né? Se jogou nas redes sociais e tudo mais. Mas na grande imprensa não teve realmente a repercussão que deveria ter tido. Né? Nem nas redes sociais teve impacto, bicho. Nem nas redes sociais teve tanto impacto. A galera ficou mais empolgada. Não teve, Léo. Não teve, Léo. Teve um ou outro que falou, mas ninguém... Não teve um barulho. Não teve não teve nada. O cara foi lá, falou, deve ter dado mais de 10 palestras essa semana, falou a mesma coisa e ninguém repercutiu. Tipo assim, tá escancarado, bicho. Realmente,
A gente hoje vive uma anarquia. É muito louco isso. A gente realmente está vivendo uma anarquia. A gente não tem governo. A gente não tem governo. A gente não tem governo, a gente não tem nada. A gente tem pessoas que estão ali, ó. Parece que o Brasil se tornou uma grande bosta e está cheio de vermes sugando o Brasil. Sugando, sugando. Então, tipo assim, o Bolsonaro e a família dele tá ali para poder fazer, sei lá, rachadinhas, esqueminha, essa coisa toda, ganhar seu dinheiro, cada um. Mas está isso aí, bicho. O Brasil hoje se tornou uma grande bosta com vários vermes em cima. Desculpa até o termo pejorativo, bicho. Mas não dá. É tanta nojeira, cara. É tanta nojeira. O Brasil hoje está se tornando um ambiente muito nojento. As pessoas que estão ali são pessoas nojentas, sem decoro nenhum. Tá entendendo? Damares, aquele Ustra, Black Ustra. Ai, nojo. Não vejo a hora desse tempo passar, bicho. Ô, Tony, antes da gente passar para o próximo quadro, pro próximo bloco, né? Só colocar aqui os nossos colegas anarquistas que, por acaso, nos ouvirem ou nos verem no canal de Discussões. Assim, o Tony mencionou aí a questão da anarquia, mas não é fazendo uma comparação a teorias, né, políticas que pregam uma sociedade sem Estado, não. A falta de governo no sentido da desordem, da organização. Né? É só porque daqui a pouco eu sei que tem alguns colegas nossos aí que vão... Não, calma. Não foi essa comparação que o Tony Dias quis fazer, não, pelo que eu bem conheço o Tony. Ô, Tony, vamos, então, pegar o nosso buraco de minhoca, vamos mergulhar dentro desse buraco de minhoca e vamos baixar, né? Vamos chegar à nossa Paralelolândia. Tony Dias, Paralelolândia. Sabe qual foi o assunto na Paralelolândia essa semana, Tony Dias? Não? Não, o assunto na Paralelolândia foi o orifício anal do filho do Superman. Meu querido Tony Dias, mas antes da gente colocar essa questão que mobilizou a Paralelolândia, né? Ou seja, o que fazer do orifício anal do filho do Superman, né? Eu queria que você explicasse o que é a Paralelolândia, Tony Dias, para aquele que está nos ouvindo, né, pela primeira vez. Olá, gente. Paralelolândia é um metaverso criado aí por Rachadão I e seus filhos Rachadinhas e a sua grande malta de pessoas idôneas que sugaram para um universo paralelo os mais loucos, insanos seres humanos no Brasil, que concordam e que acham que a QAnon é a sua constituição. Levaram alguns aí, André Esteves da vida aí, não esqueça que André Esteves faz parte da Paralelolândia e é um dos principais articuladores da Paralelolândia, totalmente. Se não foi ele que criou a Paralelolândia, para levar essa esgotolândia toda para lá. E alguns desavisados que caíram nesse buraco de minhoca aí. E é um universo onde nada acontece. A gasolina lá, eles têm dinheiro para usar a gasolina para cima e para baixo. Eles comem picanha, aquela picanha de R$1.900 lá que o presidente come lá. No café, no almoço, na janta. Come no café, no almoço, na janta. Eles viajam o mundo inteiro. Eles têm tudo do bom e do melhor, tá entendendo? As melhores escolas são a deles. Então é um universo paralelo onde as pessoas acreditam em tudo que o grande Rachadão I aí diz. E essa é a Paralelolândia. Tony Dias, só para te mostrar aqui, mostrar para o nosso ouvinte, para o nosso amigo, para a nossa amiga, ou para quem estiver vendo a gente no canal de Discussões, o tweet dessa semana na Paralelolândia, né, é o tweet do jogador de vôlei. Olha, na verdade, eu nem não estou acompanhando muito vôlei, já acompanhei bastante nesses últimos anos, não tenho acompanhado tanto, né?
eu confesso que antes desse tweet eu não tinha ouvido falar do Maurício Souza, olha só. Maurício, para mim, era o outro levantador lá das priscas eras aí da primeira medalha de ouro da seleção brasileira lá, né? Nas Olimpíadas, né? Essa semana, esse jogador aí, Maurício Souza, que, aliás, Maurício Souza 17, eu estou vendo agora, né, que é o Twitter dele, é Maurício Souza 17. Não sei se é o número da camisa dele, né, Tony? Não sei se é o número da camisa que ele joga. Não é, né? Enfim. Não. Ele coloca, assim, no tweet, a imagem da última HQ aí, né, da DC, que diz assim: Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. E tem ele beijando um outro rapaz aí, ou seja, o filho do Super-Homem, né, beijando o outro rapaz. E tem lá nesse tweet o seguinte: Maurício Souza 17, é só um desenho, não é nada demais. Vai ver nessa onda, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Aí tem lá algumas pessoas comentando, né? Enfim, né, dando apoio a ele lá, enfim, algumas criticando, né? Então, Tony Dias, foi esse o assunto na Paralelolândia. Olha só, eu vou perguntar para você, Tony Dias, você virou fiscal de orifício anal do filho do Super-Homem agora? É isso? Pô, bicho, vou te falar uma coisa. É isso que eu falei no bloco anterior, cara. Enquanto o André Esteves fala a barbaridade que ele falou, porra, a população está preocupada com o filho do Super-Homem, que nem existe na vida real, é um extraterrestre. O Superman é um extraterrestre, nem existe, tá entendendo? E aí tá todo mundo preocupado com ele. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que eu mandei para tu essa semana, que também reflete um pouco isso. Lembra aquela postagem de uma... Tem que a gente que eu te mandei também falando do Super-Homem, que lá na década de 70 ele foi para uma cidade falar que o sol estava chegando, e a Zonda, aí a galera botou ele, crucificou ele, queria matar ele, caramba. Bicho, a galera tá empolvorosa, sabe por quê? Aí eu vou chegar ao lance da Paralelolândia. Quando você vê André Esteves, que está ferrando o brasileiro, fazendo especulação, essa galera da Paralelolândia não tem por onde defender isso. Ela não consegue compreender essa amplitude, ela não consegue entender as origens da gasolina a R$8. Ela não consegue defender o quilo da carne a 50 prata. Ela não consegue defender a lata de óleo a R$10. Então, o que acontece? Eles ficam tão inflamados, que qualquer coisa que saia que gere uma polêmica comportamental, eles entram de peso, porque eles não querem debater, eles não querem aceitar que o governo deles é game over, que o governo Bolsonaro já tem que sair, não dá mais. Então, eles vão ficar nisso o tempo inteiro. Eles vão ficar nesses aspectos comportamentais, e não vai surgir um carinha desse. O Flávio Bolsonaro, em vez de estar lá no Senado para poder pensar em soluções de investimento, não, foi lá para o Twitter falar assim, vamos boicotar a Fiat e a Gerdau. Isso é função de um senador, bicho. Enquanto o André Esteves, por que ele não vai abrir uma CPI para investigar o vazamento do André Esteves? Está compreendendo a amplitude? A Paralelolândia, ela se perde nisso porque ela não consegue... É tipo assim, eles não estão vendo, eles estão vendo que o governo fracassou. É game over. 40 milhões de pessoas na pobreza, bicho. 20 milhões de pessoas passando fome. Precatório, cara, a CPI do precatório, que esses caras estão querendo. CPI não, a PEC do precatório é um calote.
Lembra quando, lá na década de 80, que se falava, qual era o termo que falava mesmo que o Brasil ia no FMI, que a gente ia dar no FMI? O Brasil é o país do futuro, é isso? Não, que a Argentina deu, o nome do calote. Moratória. Moratória. Cara, é moratória. E aí, aí fizeram uma pesquisa essa semana. Olha como a coisa é muito louca, Léo. Fizeram uma pesquisa para saber quais eram as pessoas que iam sofrer o calote. A maioria era de instituições educacionais que iriam receber esse dinheiro. Então, tipo assim, ó, vai dar um calote na educação, dane-se, não passar o trator. E o que acontece? André Esteves, aí a população fica nessa, o filho do Clark Kent vai ser bissexual. Bicho, eu quero saber se ele é bissexual, pansexual, trissexual, sei lá o que for. Eu quero saber do André Esteves. Eu quero saber lance é André Esteves. Eu quero saber da gasolina. André Esteves é heterossexual, bicho. Até que sabe, ele é heterossexual. E aí, André Esteves? Explica isso aí direitinho. Tá entendendo? A gente está focando a população está focando em aspecto comportamental. Foi assim que Bolsonaro foi eleito, com o kit gay. Bicho, você pega lá o plano de governo do Bolsonaro. Eu acho que um aluno de quinta, sexta série faz um PowerPoint muito melhor do que o dele. Tá entendendo? Então a galera ensinando como faz sim, né? Faz! Não, tem moleque que faz. Faz a apresentação melhor. Eles fizeram de qualquer jeito e vai, bicho. Então a gente está numa loucura, num frenesi, que em vez de falar do André Esteves, em vez de falar da taxa de juros que aumentou 1,5 essa semana, o Brasil está com juros negativos, bicho. A gente não está entendendo a complexidade, o buraco que nós estamos entrando economicamente. Eu sou a favor do auxílio, sim. Esse auxílio que vai começar a perdurar agora, dia 17 de novembro, ele vai levar o Brasil a um caos muito grande, sem precedentes. Está entendendo? Tudo por uma questão eleitoreira. Acabaram com o Bolsa Família. No final do ano que vem, não tem mais auxílio. Em janeiro de 2023, não tem mais esse auxílio. Acabou. Aí eles vão começar a fazer um outro tipo de auxílio. Ano que vem, bicho, eles não vão pensar em nenhuma coisa para isso, é só eleição. E aí essa merda dessa população, e aí eu falo questão de esquerda também, caíram no apito de cachorro. Deixa essa bodega de lado, bicho. Em vez de falar, deixa eles fazer. Você não vai conseguir converter um bolsominion, você não vai converter ninguém que está na Parelolândia a ter o seu pensamento, não. Eles estão confusos lá entre si. Então, para que debater? Eu estou vendo programas falando sobre isso e ninguém fala sobre o André Esteves. Ninguém está falando da taxa de juros. Ninguém está falando da PEC. Está todo mundo falando. E aí que eu te falo, existem duas Parelolândias. A Parelolândia de direita e a Parelolândia de esquerda. Bicho, deixa. Até porque grande parte da esquerda também não sabe debater esses assuntos, Tony. Né? E não querem debater. Não querem debater. Porque é muito mais fácil, bicho. É muito mais fácil você. Esse tipo de assunto mobiliza mais. Mobiliza, não adianta. Vai tuitar o André Esteves, porque o André Esteves não virou top 10. É essa. Quer ver um exemplo disso que a gente está falando? Eu vou te compartilhar essa notícia aqui, né? Também do Correio Brasiliense, né? Que após fazer publicações homofóbicas, Maurício Souza ganha 1,5 milhão de seguidores. O cara tinha 200 mil, né? Já era bastante. Né? Já vai ser deputado federal. Agora o cara tem 1,5 milhão. Quer dizer, essa cultura, nossa, a gente acabou que essa polêmica fez bem para ele. Né? Esse negócio fez bem para ele. Né? Então, assim... Isso pegou, Zé. Porque é o que você isso fala, é pensado, né? Zé. Isso óbvio, é pensado, né? Zé. É óbvio. O que aconteceu é o seguinte, quando ele começa... desculpa. Só deixa eu... E também, assim, a gente precisa repensar se essa cultura, essa chamada cultura do cancelamento, serve ou não serve. Eu, por exemplo, eu tenho muita restrição a isso, cara. Né? Eu, particularmente, acho que essa questão do cancelamento tem que ser repensado de fato.
né? Porque olha o palco que a gente está dando para pessoas inexpressivas. Inexpressivas como esse cidadão chamado Maurício Souza, que, como você disse, ele vai se candidatar a alguma coisa. Vai! Né? O contrato que o Minas Tênis Clube desfez com ele, agora ele tem a fonte de renda dele, vai ser as pitadas, talvez uma candidatura a deputado federal, a deputado estadual, né? Enfim. Vai! Quer dizer, enfim, a gente tem que repensar realmente essas estratégias, essa cultura do cancelamento, se isso serve ou não serve às lutas em geral, né? Cara, é uma coisa que não me impacta essa cultura de cancelamento. Isso é uma coisa que eu nunca, tipo assim, eu não entro nessas campanhas doidas que rolam por aí. Mas o fato foi o seguinte: foi feito. Ele merecia estar no Chilindró agora, merecia estar no Chilindró sim. Ponto. Mas o André Esteves está solto. Sim. O que está me angustiando nessa semana é o seguinte: que enquanto a gente fica brigando por esse cara, a gente está vendo como está indo o caos econômico do país. A gente está descendo ladeira abaixo. Esse é o grande problema. Nós somos do G20. Nós somos a pior economia do G20. A gente está em 12º lugar ainda pelo tamanho do Brasil. Mas já estão dizendo que a gente deve cair lá para o 15º, 16º, bicho. Como pode? A gente não está entendendo isso. O Bolsonaro está na reunião do G20 e ele está evitando participar de conferências para não ser indagado. Ele não quer ser indagado, então ele vai lá para fazer... Como ele é um representante da extrema-direita mundial, ele tem que ir, mas ele vai para fazer pirotecnia. Ele não está participando de nenhuma. E a Parelolândias, as Parelolândias, tem que começar a enxergar, tipo assim, opa, peraí, eu estou sendo conduzido por uma pauta, tá entendendo? A falta da cultura, já dizia isso o Raul Seixas muito tempo atrás, falta cultura para cuspir na estrutura. Falta cultura para cuspir na estrutura. E que culpa tem Cabral? Está compreendendo? A gente está precisando de cultura, a gente precisa de mudar o ponto de vista. E é difícil, bicho. É difícil. Aí eu vou falar Marcelo D2, que ele fala numa música chamada Futuro do Brasil. Uhum. Cultura não é saber distinguir o pó da poeira. Cultura é saber distinguir o pó da poeira, e a gente não está sabendo distinguir. A gente está caindo em trolling. Isso é trolling. Trolling. Técnica que os caras que chegaram a esse patamar aí usando trolling. O que foi implementado pelo Maurício de Souza foi um trolling. É um trolling. Por quê? Como está todo mundo neurótico, bicho. Tá todo mundo, ninguém está discutindo a abertura do Rio de Janeiro. O prefeito chegou lá, abre as máscaras, ninguém está discutindo. Será que isso tem problema? Ninguém está discutindo a imposição dos alunos terem que voltar para a sala de aula. Faltando um mês para acabar a sala de aula, porque não flexibiliza ali, não tem que voltar. Está entendendo? É essas coisas que a população não está conseguindo debater. Mas aí, como você chega numa polêmica que é muito mais uau, que é a coisa da sexualidade humana, Mistérios da Sexualidade Humana, já cantava Replicantes na década de 80, de onde vêm os bebês, por que sangrar todo mês, quando será a primeira vez, como impedir a gravidez. Então, tipo assim, a sexualidade humana, bicho, ela é muito complexa, e nego cai nessa porra. Tem um livro aí agora chamado Por que os bebês vestem azul, por que os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. E aí tem um detalhe, bicho. Aí mostrou, o livro fala mostra que as crianças no século XVIII, XIX usavam saia, tanto menino quanto menina. Elas usavam saia. Você sabia dessa parada? Sabia, mas e não era considerado pederastia, não? Não? Não, sabe por que elas usavam saia? Porque era mais fácil para poder limpar cocô e xixi. Pois é. E aí o que acontece? Depois, com a evolução das fraldas, essa coisa toda, que nós temos aí agora, quando chega no século de 20,
a indústria começa a padronizar. Então, ela começou a padronizar o azul e o rosa, porque eram os tecidos mais fáceis de serem... E aí começa um marketing... E para ela poder vender, né? Óbvio. E aí começa um marketing em cima dessa brincadeira toda. A princípio não tinha, a princípio o rosa era usado para menino também. Tanto que naquele filme, do Peter Pan, quando eles fizeram o filme primeiro, quando eles foram remasterizar, o menino, o irmão da Andy, estava com roupa rosa e a Andy de roupa azul. E aí, aí quando o filme foi remasterizado nos anos 90, eles mudaram um pouco, modularam um pouco a cor para que não aparecesse tão rosa. Então, essa coisa de menino veste rosa, menina veste azul, isso começou na década de 50, década de 60, bicho. Nem bíblico essa porra é. Tá compreendendo? E aí, essa coisa aí que tá todo mundo falando, já botaram até a foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Tá indo a Lois Lane, hein? Olha a família tradicional brasileira. Tá compreendendo a parada? Então, o machão alfa pode beijar a mulher lá e a dele tá em casa. Então, são essas contradições todas. Então, mas isso é muito legal discutir. Pois é. Isso é muito mais fácil discutir, porque isso aí vai entrar no achômetro. E cai até no campo da fofoca, né, cara? Pô, é fofoca, pá. Bicho, pô. Poxa. E aí vem toda essa loucura toda. Então, tipo assim, a Parelolândia, bicho, é um museu de grandes novidades. Ela é um grande museu ali, pessoas anacrônicas. Eu fico cansado de falar sobre esse assunto. Para terminar essa Parelolândia, para a gente sair do buraco de minhoca, é só mostrar aí e descrever para os nossos amigos e amigas que eu acho que um meme aqui que botou a questão na coisa correta, né, no ponto correto, que é esse meme aqui, né? Só para descrever, tem a foto das pessoas, né, recolhendo lixo lá em Pernambuco, né, e do lado da foto do Superman. Aí adivinha qual foto mais chocou a direita? Né? Então, alguém avisa que o Superman não existe, é só um desenho. Aí dá a data aí, Brasil, está meio difícil aqui de ver, Brasil 10 de 2021, né? Outubro de 2021. Então, Tony Dias, a questão é essa, né? A questão é qual o assunto que é mais importante, qual o assunto que vai nos permitir transformar o país. Né? O que nós temos que discutir? As pessoas catando lixo para poder comer ou o orifício anal, né, do filho do Superman? Eu acho que a questão é essa. Aqui a gente, né, colocou essa questão, porque foi uma questão que mobilizou, né, as redes sociais nesse período. Não poderíamos deixar de discutir, mas preferíamos estar discutindo justamente como é que faz para acabar com essa situação, ou seja, né, como é que faz para que as pessoas deixem de comer lixo, deixem de catar lixo para poder comer. E isso é que interessa ao Brasil nesse momento, meus amigos e minhas amigas. E vamos deixar o cu dos outros para os outros, né? Não nos interessa esse assunto nesse momento. Aliás, nunca nos interessou, né, Tony? Não. Eu quero saber André Esteves. Esse sim interessa. Esse merece, né? O que ele vai fazer com o dele na cadeia, a gente não sabe, né? Mas que ele esteja na cadeia por essas relações promíscuas com o poder. E aí, Tony Dias, nós desembarcamos da Parelolândia, saímos, né, desse buraco de minhoca, pegamos o buraco de minhoca, caímos aqui na nossa realidade. Mas, assim, eu não sei se é tão diferente assim da Parelolândia, porque hoje e agora nós vamos justamente com o nosso quadro, o quadro de desonestidade intelectual. Ou seja, se fala de desonestidade intelectual, premia, por assim dizer, né, justamente a figura, a pessoa que na rede social ou na imprensa em geral, ou mesmo nos meios acadêmicos, quando houver, né, emitiu
opinião, ou uma tese, proferir uma tese, uma opinião, para induzir os outros ao erro, a pensar de forma errada, a pensar de forma equivocada, né? Esse é o nosso prêmio de desonestidade intelectual da semana. Bom, e o prêmio desonestidade intelectual dessa semana vai para eu diria o quê? Ele é humorista? É um podcaster? O que ele é, Tony Dias? Bicho, Vai classificar esse cidadão aí? Como é que a gente poderia classificar? tipo assim, ele apresenta um podcast que hoje é um podcast mais famoso do Brasil hoje, pá. Mas a carreira dele, acho que ele é publicitário, ligado aí a ator, essas coisas aí de... Nós estamos falando do Monark, né? Monark, um dos apresentadores do Flow Podcast, né? Assim, tem até algumas coisas, algumas entrevistas até que foram interessantes e tudo mais. Assisti algumas, né? Teve um, inclusive, que o próprio Monark foi devidamente esculhambado, né, pela Daniela Priori, né? Se eu não me engano, é um vídeo até que viralizou também na internet. Ou seja, esse Monark, ele já é useiro e vezeiro aí de dar algumas opiniões, digamos assim, polêmicas, né? Polêmicas no mau sentido. E nessa semana viralizou um tweet dele, né? Que ele estava se discutindo a questão, né, de criminalidade, alguma coisa nesse sentido, aí ele fala, é a ação que faz o crime, não a opinião. Aí um outro cidadão fala, não, Monarca, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos, né? Aí a pergunta cretina do Monarca, ter uma opinião racista é crime? Tony Dias, ter uma opinião racista é crime? Na minha visão, é crime. Ah. Crime, que é opinião racista, opinião homofóbica, é crime. Bicho, a gente não está mais na época de tolerar essas brincadeirinhas, não. A gente não está mais na era de subjugar o outro ser humano por questões de cor, de raça, de etnia. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Eu tenho uns grupos que eu participo de amigo aí que às vezes eu fico meio chateado, às vezes eu aporrado tanto. Porque na minha época não tinha essa coisa, tinha o negão, a gente podia chamar de negão, ô brancão, ô pretão, não sei o quê. Eu falei, bicho, tem. Quantas pessoas tiveram problemas naquela época a gente nem sabe. Porque tem a questão do abusador, bicho. O abusador, o cara que abusa, ele abusa e não está nem aí. Dane-se, ele abusou, para ele é normal. Agora, para aquela pessoa que sentiu ali, tu imagina quantas pessoas a gente zoou na época, quando nós éramos adolescentes, ou crianças, que a gente sacaneou, que tiveram problemas e a gente nem sabe. Quantas vidas foram destruídas? Que foram vidas destruídas por causa de pilha. Cabeção. Ou mesmo que não tivessem destruído vidas, mas a pessoa carregou aqueles sentimentos a vida inteira, né? Pode até não ter. E carrega até hoje. E carrega até hoje. Pode ter sabido conviver com isso. Mas, assim, é necessário você conviver com isso? A questão é essa, né? O abusador... É óbvio. O abusador, ele vai abusar em qualquer esfera, bicho. O abusador, ele vai abusar em qualquer esfera. O abusador é abusador. Então, a gente tem que pensar, tem que significar muito essas pequenas contravenções, esses pequenos delitozinhos, essa coisa, mas isso é tão normal. É tão normal chamar o cara de negão, negão, ô brancão, ô orelhudo, ô cabeçudo, ô japa. Japa, você tem pequenininho, Japa. Japa tem pequenininho. Ô salário criou. Aliás, uma piada digna de Bolsonaro, né? Ele já fez.
Cara, mas essa questão, tem até uma coisa que eu estou para falar há alguns dias, a gente está muito, tudo é coisa de Bolsonaro. Não, isso é coisa de pessoas de todos os lados. A homofobia está em todos os lados, bicho. A violência doméstica está em todos os lados. Isso aí não tem lado A, lado B, não. O nome disso é o seguinte, que as pessoas não querem aceitar o outro. O problema não está na pessoa que foi abusada, e sim no abusador. Esse abusador ele vai abusar de todo mundo a qualquer instância. O abusador, quando ele começa a ter poder, ele abusa muito mais das pessoas. Então, são coisas assim, muito complexas. A questão de assédio moral, quantos assédios morais acontecem todos os dias? Quantos assédios sexuais? Tá entendendo? E as pessoas, às vezes, não conseguem ter forças, ou então não conseguem lutar contra isso. Então, quando você vê o Monark, que é um cara que é de... Tem o podcast dele, é um dos mais respeitados do Brasil, falar uma coisa dessa... É bastante ouvido, né? Assim, é o mais ouvido no Brasil, é o que hoje então, gera assim, maior... Eu não sei se ele tem a dimensão disso, de quanto isso pode influenciar uma pessoa, né? Eu não sei se ele não tem a dimensão, ou finge que não tem essa dimensão, né? Ou a intencional. Ele me parece assim, ser um cara muito sem noção de fato, né, Tony? Assim, ele é menos desonesto intelectual, a gente deu esse prêmio para ele essa semana, porque isso que ele falou... Não, ele é menos desonesto, ele não distorce. Mas ele é muito sem noção, é uma figura que não podia ter um microfone na mão, né, numa posição de influenciar uma pessoa. Influencia, bicho. E aí a gente entra numa discussão que é o seguinte, né? Na rede social cabe tudo, né? De fato, cabe tudo, cabe até nós, né, Tony Dias? Cabe tudo. E se isso é tão bom assim, né? E se isso tem lá seus prós e seus contras, né? E aí, quando você dá o microfone na mão do Monark, né? Você pode ter uma atrocidade dessa sendo dita, né? O racismo passar como opinião. Racismo não é opinião, né? Cara, racial é crime. Ponto. É muito complicado, Léo. A gente está Estou te falando, a gente está numa paralelolândia muito intensa, cara. Todos os quadros são a mesma coisa. Tá entendendo? O desonesto intelectual cabe na paralelolândia, a paralelolândia cabe aqui. Porra, quer ver? Copo de direita. Ó, pra você ter uma ideia, circulou aí o tal do Mala Cheia aí, o Mala Cheia. Tinha que ver o Mala Cheia falando dessas coisas todas. Tá entendendo? Então você vê aí como a gente tá lascado, bicho. O Brasil vai demorar muito tempo para se recuperar dessa... Porque antes, quando nós tínhamos lá a censura, a galera ficava um pouco devagar. Agora que todo mundo tem a oportunidade de falar, a coisa está muito complexa, bicho, porque tipo assim, as pessoas estão distorcendo que a liberdade de expressão com um crime. Ofender a pessoa pela raça é crime. Isso não é opinião. Isso não é opinião, bicho. Opinião é eu falar que o governo Bolsonaro está mal das pernas porque perdeu o controle nos juros, na inflação e no dólar. Isso é uma opinião. Opinião é você dizer, olha, fulano agiu errado. Fulano agiu errado por isso. Na minha opinião, é isso. Agora, eu chegar e falar que fulano é negro, que fulano é isso, que fulano... Bicho, na boa, a gente está muito... O Brasil, tipo... Mas também perdido. Pois é, Tony Dias, né, para isso nós existimos, né, para tentar, né, obviamente, desanuviar um pouco esse cenário aí desse país. E, Tony, estamos rumando para o fim do nosso 16º episódio do Disrupções. Olha só, estamos fazendo 16 programas já, né? Não sabíamos se conseguiríamos fazer fizemos o primeiro e agora estamos no 16º, né?
E cada dia é um programa que vem se consolidando, né? É um programa que vem adquirindo a sua forma, o seu formato, a sua dinâmica, com muita conversa entre gente, né? com muito entrosamento, debatendo as ideias, e vai chegando no formato aí que a gente acha que é o ideal, ou pelo menos que é o ideal para o momento de hoje, né? E, como todos esses programas, ou a maioria dos programas que a gente fez, a gente sempre encerra o nosso programa com esse quadro, que é o quadro Pobre de Direita. Tony Dias, mas antes de eu compartilhar aqui o que deve ser compartilhado com os nossos amigos, com os nossos, enfim, com os nossos ouvintes ou com aqueles que estão nos assistindo no nosso canal, eu quero dizer o seguinte, Tony Dias, né, como sempre, que esse quadro não é um quadro que visa, obviamente, a ofender ninguém, né? É um quadro que é uma forma bem humorada da gente tocar em assuntos que são assuntos complicados, assuntos sérios. Então, assim, para aquele que está se vendo na condição de um pobre de direito, e são muitos, né? O fato de estar sendo governado pelo Bolsonaro é um reflexo disso. Eu quero que esse cidadão, essa cidadã, não se sinta ofendido, mas sim se sinta instado a refletir, a fazer uma reflexão. Então, o quadro é isso, é um convite para que a gente faça uma reflexão sobre as nossas opiniões, sobre o que a gente pensa, sobre, né, enfim, a forma como a gente tem visto o momento aí da atualidade política do Brasil, né? Então, e o nosso problema não é nem com o pobre de direita. O pobre de direita, ele tem direito de ser pobre, aliás, o pobre é uma condição, e ele tem direito de ser de direita, né? Então, se você é direita, de esquerda, progressista, conservador, nós respeitamos a sua condição, né? O problema é o seguinte, o problema é que você não pode ser fascista, reacionário e ignorante. Se você for uma dessas três coisas, não tem diálogo, meu amigo, minha amiga, né? Nós não queremos que você nos ouça, né? Mas se você não for isso, e for apenas uma pessoa que está tentando encontrar o seu caminho e, às vezes, né, se perde por um descaminho ou outro, venha, nós vamos tentar acolhê-lo, né? Nós vamos tentar, obviamente, né, dialogar com você com o máximo respeito possível em determinado momento. Mas, Tony, recebemos aqui, né, esse meme, né, que é o seguinte, né? Tem lá a foto de um túnel com uma luz no finzinho, né? Tem aquela famosa metáfora da luz no fim do túnel, né? Que é a esperança e tudo mais, né? Aí tem em cima, sabe aquela luz no fim do túnel? Então, a gasolina não vai dar para chegar até lá. Tony Dias, o que a gente fala para o nosso amigo pobre direita, né? Que entrou no túnel, viu uma esperançazinha lá, uma luz tênue, né? Uma lâmpada de LED, assim, né? Iluminando, né? Um buraco escuro lá. Ele deu a partida no carro, foi lá na metade do caminho. O que acontece? A gasolina acaba. E ele não vai chegar no fim do túnel. O que a gente fala para esse nosso amigo, Tony? Esse nosso amigo ou nossa amiga, né? Eu te disse, bicho. Eu te disse lá em 2018. Não caia nesse discurso fácil. Eu avisei, eu te disse, a gente falou, a história se repete, você está entregando a chave, você quis moral, você quis ficar... Vamos lá. Segurança, cadê a segurança? Foi prometido.
Vai, pensa, pobre de direita, cadê a segurança prometida? Os índices estão todos aí, evidentes aí. Educação, cadê a educação? Desmantelamento de todas as universidades federais, desmantelamento do ensino público. Aí, a educação. Qual foi o tema também que vocês falavam? A economia. Vamos fazer o choque liberal. Aí, o choque liberal aí, ó. Gasolina. O que mais vocês queriam? Moral e bons costumes? Está aí, ó. Veja todos os escândalos aí que estão rolando aí, vê quem está envolvido nesses escândalos todos. Então, acho que, tipo assim, todo mundo disse que o cara era incompetente, todo mundo dizia que não tinha condições, mas vocês aceitaram. E se vocês quiserem ir de novo, parabéns. Só que dessa vez eu não vou avisar, não. Dessa vez vocês estão vendo o que está acontecendo. O que nós estamos passando pelo Brasil hoje, bicho, o que nós estamos passando na esfera econômica, espera a reforma. Te enganaram quando caiu a Dilma que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Cadê o emprego? Te enganaram quando fizeram o teto de gastos. Olha o teto de gastos aí. Te enganaram quando fizeram a reforma da Previdência. Olha ela aí. Vão te enganar agora com a reforma administrativa. Olha o que vai acontecer aí. Então, gente, não tem como. Vocês têm uma coisa que eu falo muito, bicho. Pobre, não tem como ser de direita. Não tem. Cara, nem sei a palavra, bicho. Eu estou tão cansado. Essa semana foi tão cansativa, com tanta aberração, bicho. Com tanto desgoverno, com tanta loucura, que eu não sei o adjetivo para dar para essa galera mais. E vai faltar dinheiro, bicho. Não tem dinheiro. Vai estourar o teto de gastos? Espera que vai acontecer quando estourar esse teto de gastos. Vai ver quem vai pagar. Aguarde, pobre de direita. Aguarda. Fica aí mesmo na sua epifania aí do craque quente, do filho do super-homem, e esqueça e deixa lá as raposas fazer o que estão fazendo. Deixa. Não tem como. Às vezes é triste, bicho. Às vezes eu converso com uma galera aí que tem pensamento aí. Cadê o liberalismo econômico? Os liberais. O choque liberal vai transformar o Brasil. Cadê o choque liberal, bicho? O choque é mais estatal do que liberal. O PT foi mais liberal do que esse governo aí. Privatizar não quer dizer que você seja liberal, não. Pois é, não, e isso é bom para os petistas que estão nos ouvindo refletirem, né? Isso que você falou, eu acho até uma realidade, né? E é bom para os petistas refletirem, porque foi o governo deles também, né? Foram. Cara, olha só, esse dia eu estava tendo uma reflexão, ouvindo um lance muito doido. Fala uma empresa privada que é democrática. Nenhuma empresa privada é democrática. Nenhuma empresa privada é democrática. Nenhuma. Por exemplo, se o Maurício Souza fosse funcionário público, ele não ia ser mandado embora. Sim. Ele estava numa empresa privada. Sim. Você está certo. Compreendo. O liberalismo não é democrático. Liberalismo não é democrático. Ele se usa a democracia para poder ter poder, mas não é democrático. Nenhuma empresa privada é democrática. Se você não seguir a política da empresa, você está na rua. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa grande empresa brasileira, aí tinha aqueles programas de trainees. E aí tinha um trainee que entrou lá, que era o garoto, que era o moleque que falava 3, 4, 5 idiomas, dominava a bodega toda. Ele era o astro. O primeiro erro que esse moleque cometeu, depois que ele passou ali 2 anos como trainee, aí virou gerente regional, o primeiro erro que ele cometeu foi para a vala. Execução sumária. E aí? A democracia na iniciativa privada?
Não há, bicho. Não há. E aí, o que acontece? Você vai querer que André Esteves seja o cara que toque as políticas econômicas no Brasil? Parabéns, pobre de direita. Você merece o osso. Você merece a cabeça do peixe. Você merece a carcaça do frango. Você merece, igual aquela música do Gonzaguinha, comportamento geral, você merece. Você merece passar por isso aí. Você merece chegar num posto de gasolina e pagar 8 pratas num litro de gasolina. Você merece comprar arroz, aquele arroz todo errado. Você merece isso. Você merece muito mais. Você merece uma educação cartesiana que vai fazer seu filho a ser uma pessoa totalmente reacionária. Você merece a escola militar, sim. Você merece os ciclos militares. Você merece Beatriz. Você merece Maurício Souza. Você merece toda essa corja que está aí. Você merece, pobre de direito. Você acha que eu sou comunista? Vai fazer o que você vai para uma empresa privada. O Luiz Miranda, se não fosse o Luiz Miranda, se ele não fosse funcionário público, ele não faria que o Covaxin. E a gente já esqueceu. A gente já esqueceu a Covaxin. A gente já esqueceu as 600 mil mortes que ocorreram por causa desse desgoverno. A gente esqueceu os contatos superfaturados naqueles testes lá de PCR. A gente já esqueceu o Nise Yamaguchi. A gente já esqueceu a cloroquina. A gente já esqueceu a Prevent Senior. Mas por quê? Porque nós acreditamos no pobre direito. Então, pobre direito, você merece mesmo. Eu não vou nem querer te converter, não. Fica aí nesse mundo que você está, bicho. Entendendo? Você merece, sim. Você merece que o pastor pegue lá seu dízimo mensal. Está entendendo? Você merece a inflação, você merece o dólar 5,80. Sabe por quê? Porque você não quer pensar. Você não está raciocinando. Você confundiu política com aspecto comportamental. Te manipularam, bicho. Saia desse WhatsApp, saia desse Telegram, saia desse Facebook, desse Instagram, vai ver a vida real. Vai andar pelas grandes cidades. E ainda tem um pobre de direita que é jovem. Vai ver, bicho, o que aconteceu na época dos militares. Vai lá, vai estudar a retomada do Brasil para ver o que o Sarney fez. Vai estudar o plano econômico de Fernando Collor de Mello. Vai estudar um pouco. Vai entender as nuances, vai entender realmente o que é o capitalismo. Vai entender o que Margaret Thatcher fez lá na Inglaterra, quando ela foi primeira-ministra, Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos. Vai entender mesmo, vai estudar, não vai vir para o Brasil paralelo, não. Não assiste Brasil Paralelo, não. Vai você mesmo entender o que está acontecendo no Brasil para tu ver. Bicho, você está sendo boi de piranha, pobre de direito. E isso eu estou falando porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o Brasil como é que está. Agora mudaram o número de desemprego no Brasil que está caindo, isso é tudo mentira. Aquele índice lá do CAGESP, que estão fazendo, aquilo é tudo mentira, porque só entra na soma os que forem empregados, não debita, ou credita ou debita, eu não sei como funciona, mas não subtrai o número dos que perderam emprego no mês. Então o cara criou 300 mil reais, mas ele não subtrai os que perderam. Você está sendo manipulado, bicho. Você está sendo gado mesmo. Me desculpa, você está sendo gado. E gado da pior espécie, que você é o gado de corte. Nem aquele gado mais legal, pau, que participa de rodeio, você é o gado de corte. E quanto menos esperar, você vai estar lá dentro do matadouro, bicho. E já está acontecendo, só que você não quer pensar. Você não quer pensar. Você prefere ficar nesse continho da carocha. E você faz muito dessas brigas, Léo, às vezes eu vejo uma dessas coisas, são irmãos, bicho. É um irmão querendo sacanear o outro, aí entra nessa ondinha. Essa direita aí. Vai estudar, bicho. Desculpa de eu ter perdido a paciência. Que a gente tem esse quadro aqui, mas às vezes, às vezes deixa chateado, bicho. Olha só.
justamente a gente faz esse programa para botar para uma das coisas, né? Para botar para fora, também para botar para fora essa nossa indignação, né? Então, aqui nós temos opinião embasada em dados, temos análise crítica de fato, mas nós somos também seres humanos movidos a sentimentos, né? E esse sentimento vai aflorar. E, obviamente, quando se fala dos rumos desse país, o sentimento aflora, né? E espera, e não dá para fazer nenhum tipo de transformação política maior se também não tiver um sentimento, né, Tony? Se também não tiver indignação, se também não tiver algo que mobilize, né, concretamente as pessoas, né? Só a racionalidade não produz, né, mobilização nenhuma, né? E, Tony, mas nós estamos chegando aqui ao final do programa, esse 16º episódio do nosso programa Disrupções, convidando mais uma vez a nossa audiência qualificada a nos acompanhar nas plataformas de áudio, de streaming, né, o Anchor, o Spotify, a nos acompanhar no nosso canal de YouTube, o canal Disrupções, a nos acompanhar, nos seguir, né, tanto na nossa página do Facebook, quanto no nosso perfil no Instagram, e principalmente dá lá sua curtida, dá seu like, né? Nós ainda não estamos monetizando, né, a casa, né? Mas nós precisamos desse apoio para que a gente continue justamente a produzir esses programas e a produzir essa análise, que é uma análise que você não verá em muitos veículos por aí. Então, Tony Dias, estou me despedindo aqui de você, estou me despedindo aqui do nosso amigo, nossa amiga, né, que nos ouviu, né, ou que nos viu, né, nesse período aí, e convidando para daqui a uma semana, mais uma vez, estarmos juntos no nosso programa Disrupções. Até mais, pessoal! Fechou. Tchau.